E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Galerinha, vamos agora resolver a questão 77 da prova da EAA, tá? Escola Especialistas de Aeronáutica, prova que foi aplicada no ano passado, né, 2020, uma questão sobre espelhos côncavos, tá? Ótica geométrica, então se liga aí na resolução. Uma página do livro de física do aluno João estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados do exercício sobre espelho côncavo. O professor falou para o aluno que se ele conseguisse resolver o exercício, ganharia um ponto na média. O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal. Ele quer que você determine o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal e em frente ao espelho. Sabendo que a imagem era direita, ele dá essa informação para a gente. Ele disse que a imagem é direita, tem 3 centímetros de altura. Além disso, o espelho tem centro de curvatura igual a 20 centímetros, centro de curvatura do espelho, né, 20 centímetros, e a imagem está a uma distância de 5 centímetros do vértice do espelho. Portanto, João deve encontrar corretamente que o objeto tem tamanho de... Então ele quer que você determine o tamanho do objeto, tá? Então ele está falando que temos aqui um espelho, né? Temos um espelho côncavo. Lembra, o espelho côncavo é aquele que é espelhado por dentro, tá? Então internamente ele tem uma face espelhada, fora não tem espelho. Então é o famoso espelho côncavo, certo? Aí esses tracinhos aqui, ó, gente, isso aqui é a representação, tá, do espelho côncavo. Esses tracinhos significa que aqui do lado de fora não tem espelho, só tem espelho na face interna, tá? Na parte interna da, da calota esférica. Beleza. E a gente tem que saber também que todo espelho tem vértice, né? Vértice, foco, foco, vértice, centro de curvatura. Tranquilo? Foco, vértice, centro de curvatura. Vamos colocar aqui qual é o valor do centro de curvatura. Ele disse que o centro de curvatura... Aliás, antes ele disse que o tamanho da imagem, tá? Tamanho da imagem, eu vou chamar o tamanho de I apenas, I de imagem. Tamanho da imagem, 3 centímetros. O raio de curvatura, gente, raio de curvatura, 20 centímetros. Lembra que o raio de curvatura é justamente o próprio centro de curvatura, tá? A distância do centro a qualquer ponto do espelho é o próprio raio do espelho, raio de curvatura. O raio da calota esférica. O foco do espelho, gente, o foco é a metade do raio, tá? Quer dizer que o foco vale quanto? 10 centímetros. Se o raio vale 20, o foco vale 10 centímetros. E ele quer que você determine o tamanho do objeto. O tamanho do objeto, chamo isso apenas de O. O de objeto, tamanho do objeto é O. Além de saber que a distância que a imagem está do espelho é 5 centímetros, tá? Esse pelinho aqui é a distância da imagem para o espelho. Beleza. Então, gente, voltando de novo aqui, ó. Tamanho da imagem, 3 centímetros. Raio de curvatura, se o raio de curvatura é 20, o foco é 10, certo? O tamanho do objeto eu não tenho, eu quero determinar o tamanho desse objeto. O tamanho da imagem ele deu 3 centímetros e a distância que a imagem se encontra do vértice, 5 centímetros. Muito bem, então temos esses dados aí. Bom, pessoal, como a questão fala que a imagem é direita, toda vez que a imagem formada pelo espelho côncavo for direita, o que é uma imagem direita? Uma imagem virtual é aquela imagem formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Toda vez que o espelho côncavo formar uma imagem direita, o objeto tem que ficar entre o foco e o vértice. Então, nesse caso aqui, ó, o objeto está aqui, ó, ele vai ter que ficar entre o foco e o vértice, certo? Tranquilo? Aí, nesse caso, ó, sai um raio de luz paralelo ao eixo principal, passando pelo foco. Sai outro raio de luz que bate no vértice, sai simétrico, né? Sai simétrico aqui, obedecendo às leis da reflexão. Quando a gente prolonga esses raios refletidos,
a gente encontra aqui, ó, o tamanho dessa imagem. Gente, é o tamanho dessa imagem. Essa imagem é a imagem virtual, direita e maior. A distância que essa imagem se encontra do espelho é 5 centímetros. A distância que o objeto se encontra do espelho, ou se está a distância do vértice, é P, que eu não sei. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui, distância focal. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Essa distância focal é 10 centímetros, certo? 10 centímetros. Então, a distância do foco ao vértice, 10 centímetros. Distância da imagem ao vértice, 5 centímetros. Distância do objeto ao vértice, eu não sei quanto equivale essa distância do objeto ao vértice. Mas o que eu quero, na verdade, é determinar o tamanho desse objeto, que, é claro, tem que ser menor que 3 centímetros, tá? Tem que ser menor que 3 centímetros. Logo, a gente já descarta a letra D, que diz que é 6 centímetros, e também descartamos a letra C, tá? Porque toda vez que o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem será virtual, direita e maior que o objeto. Não pode ser do mesmo tamanho que o objeto. Então, descarta também a letra C. O objeto não pode ter 3 centímetros do mesmo tamanho da imagem, tá? Não pode. Tá, professor, então como a gente vai fazer para achar esse P? Bom, para a gente achar esse P, vamos utilizar a equação dos pontos conjugados. Equação dos pontos conjugados. Né? O que é essa equação dos pontos conjugados? A equação dos pontos conjugados, você já deve ter visto no seu ensino médio, é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Uma flor é uma pétala mais uma petalinha, tá? Uma flor é uma pétala mais uma petalinha. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco é 10 centímetros. Esse P, inicialmente, eu quero achar o P, porque eu sabendo o valor do P, eu tenho como, pela fórmula da ampliação ou do aumento linear, determinar o tamanho do objeto, tá? Então, esse P é a distância da imagem para o vértice do espelho, que eu não tenho, mais 1 sobre, gente, P'. Quanto vale esse P'? O P' a gente acabou de ver, né? O P' é essa distância aqui, ó. É a distância da imagem para o vértice. Só tem um detalhe, tá? O P' tem que ser negativo. Por que o P' tem que ser negativo? Porque, de acordo com o referencial de Gauss, toda vez que a imagem for virtual, como é esse caso aí, o P' é negativo. Toda vez que a imagem for real, P' positivo, tá? Tem que lembrar desses sinais lá do referencial de Gauss. Se você não lembra mais, pega o livro, dá uma olhadinha novamente para ficar por dentro dos sinais, tá? O P' é negativo porque a imagem que se formou foi a imagem virtual. Então aqui vai ficar, ó, 1 sobre 10. Eu vou até fazer assim, tá, pessoal? Ó, em vez de eu colocar esse menos aqui embaixo, vou deixar isso aqui negativo. Vou tirar o menos daqui, tá? Ó. É como se eu estivesse multiplicando embaixo e em cima por menos 1. Ó. Então vai ficar um menos aqui. Esse termo passa para lá, então passa positivo. Igual a 1 sobre P. Soma de fração faz o quê? Tira o mínimo entre 10 e 5. É o próprio 10, tá? O mínimo entre 10 e 5 é o próprio 10. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1, 1. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Igual a 1 sobre P. Logo, vai ficar 3 sobre 10 igual a 1 sobre P. 3P multiplicando em cruz, ó. 3P igual a 10. Então, gente, P igual a 10 dividido por 3 centímetros. Pronto. Isso aqui é o valor do P. Deixa eu descer um pouquinho aqui mais. Isso aqui é o valor de P. Quem é P mesmo? Distância do objeto
ao espelho. Gente, então eu já sei quanto é que vale P, 10 sobre 3. Mas eu quero achar, na verdade, o tamanho do objeto. E aí a gente vai agora para a segunda equação. Lembra que o aumento linear transversal do objeto, né, é dado de que maneira? Aumento é menos P' sobre P. Uma das maneiras de se calcular o aumento. A é igual a menos P' sobre P. Outra maneira de se calcular o aumento é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, né? Inclusive temos uma terceira equação aqui, ó, para também determinar o tamanho, né, o aumento linear, f sobre f menos p. Mas essa daqui não vai ser muito útil para a gente não. A gente vai usar essas duas aqui agora. Porque eu quero determinar o tamanho de quem? Do objeto. Eu tenho que determinar o tamanho do objeto, que eu estou chamando de O apenas, tá? Tamanho do objeto. Algumas equações aí, alguns livros, chama de Hzinho e Hzão, tá? H e H', enfim. Eu uso aqui I sobre O, tá? Aumenta I sobre O. Então vai ficar assim, ó. Eu vou juntar, né, essas duas equações. Eu vou igualar uma com a outra. Vai ficar I sobre O é menos P' sobre P. Certo? E o tamanho do objeto não tem. Aliás, desculpa pessoal, temos o tamanho do objeto, né? Tamanho da imagem, desculpa, o tamanho da imagem a gente tem, que é 3 centímetros, certo? 3 centímetros. Já aqui, 3 centímetros. O tamanho do objeto eu não tenho. O menos P', ó, menos P' é menos 5, ó. Se liga que esse menos é o menos da fórmula, é o menos da fórmula, tá? E esse menos é o menos do referencial de Gauss. Tudo isso dividido por P. Quanto vale P? A gente acabou de achar o P, não foi? Ó, gente, o P vale 10. 10 por 3. 10 sobre 3. Pronto. Então aqui vai ficar assim, ó. 3 sobre O igual a gente, aqui dá positivo, né? 5 vezes, ó, divisão de fração, você mantém a primeira fração, ó, é como se tivesse uma fração aqui em cima, 5 sobre 1, dá a mesma coisa que 5, mantém a primeira, multiplica, né, multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo? Bom, como eu tenho 3 aqui e 3 aqui, posso cortar, aqui vai ficar 1 sobre O, esse 5 com esse 10 também corta, aqui vai ficar 1 meio. Logo, quem é que vai ser O? O vai ser igual a 2 centímetros. Então, nossa resposta dessa questão 77 da prova da EAA é 2 centímetros. Né? A gente ficou realmente entre 2 e 1. 2 centímetros, já estava marcado aqui de vermelho, ó, 2 centímetros. Lembre que, como a imagem é direita, né? Essa imagem aqui é uma imagem virtual direita e maior, toda vez que o espelho côncavo formar uma imagem virtual direita e maior, o objeto tem que ficar entre o foco e o vértice, tá? É o momento que a imagem vai ser virtual direita e maior. E claro, se a imagem tem 3 centímetros, o objeto tem que ter um tamanho menor que 3 centímetros. Então você já vai ali anulando aquelas que diz que o objeto tem que ser maior que a imagem, tá? Então, no caso, aí ficou entre A e B. E nossa resposta deu letra B, 2 centímetros. Importante lembrar, pessoal, não só das equações, tá? Mas também dos sinais, dos sinais que vem lá do referencial de Gauss. Então, dá uma olhadinha de novo no livro lá, para lembrar quando é que o P' é negativo, quando é que o P' é positivo, quando o foco vai ser positivo, quando é que o foco vai ser negativo, quando é que o aumento linear vai ser positivo, quando é que o aumento linear vai ser negativo. Isso é importante demais, porque às vezes você sabe a equação, você sabe as fórmulas, né, as equações que vai utilizar, mas se você esquecer o sinal, você erra toda a questão. Beleza? Valeu, galerinha. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Se gostar da aula, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula. Fiquem atentos até as próximas. Valeu!